Mudar é difícil, não porque seja impossível, mas porque exige coragem para largar o que é fácil, romper com o que já virou costume e agir de um jeito que você ainda não domina. O mais desafiador? Fazer isso sem nenhuma garantia, sem saber se vai conseguir sustentar, sem saber se vai suportar a pressão e sem saber se vai fracassar de novo. É por isso que neste vídeo eu reuni 9 estratégias estoicas que vão além de mudar hábitos. Elas podem reorganizar sua vida desde o início. Porque quando você muda a forma como pensa, tudo ao redor começa a entrar no lugar. E se tornar sua melhor versão deixa de ser uma ideia distante, vira uma consequência natural. A mudança deixa de dar medo e começa a ser o motor dos seus melhores resultados. Cada uma dessas 9 estratégias já tem poder sozinha, mas juntas elas formam um plano de ação claro, direto e eficaz para quem está pronto para mudar de verdade. Então não assista só por assistir. Sinta, reflita e escolha hoje se comprometer com a sua evolução. Escreva nos comentários: hoje eu escolho evoluir, eu sou estoico. Porque quando sua mente acorda, ela nunca mais aceita uma vida pela metade. Antes de começar, só te peço 2 coisas. Curta o vídeo e se inscreva no canal. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar quem também precisa dessa transformação. Agora, vamos direto para a primeira estratégia. 1. Julgamento. O filtro que determina como você sente, pensa e sofre. Imagine sua mente como um tribunal silencioso, onde cada pensamento é um juiz, cada emoção é um advogado de defesa e cada reação um veredito que decide o rumo do seu dia. Você julga o tempo todo, mesmo sem perceber. Julga pessoas, situações, gestos, palavras, tons de voz, e cada julgamento, consciente ou não, distorce ou clareia a forma como você se sente, age e vive. Pense num dia comum. Você acorda atrasado, pega trânsito, seu chefe manda uma mensagem seca e, chegando em casa, sua mulher diz que você esqueceu de lavar a louça. Nenhum desses fatos, por si só, é positivo ou negativo. O que transforma tudo, para melhor ou para pior, é o filtro entre o fato e a sua resposta. Esse filtro é o julgamento. Se o chefe faz uma crítica, você pode pensar: ele me detesta, está me perseguindo, e se envenena com raiva. Ou pode pensar: talvez ele esteja certo nisso, vou ajustar. E transforma o incômodo em direção. Sua parceira aponta algo que você esqueceu, e você pode explodir. Ela só sabe reclamar. Ou pode respirar e pensar: talvez esteja sobrecarregada. Talvez eu possa melhorar. É o mesmo acontecimento, mas o universo emocional que você cria depois dele é completamente diferente. Porque não são os fatos que causam sofrimento, é a lente emocional que você coloca sobre eles. E quando essa lente está manchada por mágoas antigas, orgulho ferido ou medos mal resolvidos, você começa a ver problema onde não tem, ameaça onde há afeto, crítica onde havia cuidado. Agora pense, quantas vezes seu dia foi destruído por algo que, olhando agora, não era tão grave assim? Quantas conversas viraram brigas por causa de interpretações precipitadas? Ou quantas relações se desgastaram por conclusões erradas e impulsos desnecessários? É como confundir uma nuvem com uma tempestade. É como ver fumaça e já gritar incêndio quando bastava abrir a janela. Julgar mal é reagir antes de entender, é responder sem refletir. E o preço é alto. Você perde tempo, energia, confiança, paz. E às vezes perde até pessoas que estavam do seu lado. Por isso, aqui vai um exercício estoico simples, mas poderoso. Pense em 3 momentos recentes em que você se desestabilizou. Qual foi o pensamento automático que surgiu? O que você pensou na hora? Agora se pergunte com sinceridade: essa reação foi justa? Ou foi fruto da sua pressa, da sua dor ou do seu ego machucado? Epicteto já dizia:
Não são as coisas que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. E Marco Aurélio completava: se algo externo te aflige, o problema está na sua interpretação. E essa interpretação você pode mudar a qualquer momento. Essas não são frases bonitas, são ferramentas. Treinar o julgamento é como trocar uma lente trincada por uma lente clara. O mundo continua o mesmo, mas você deixa de reagir como um refém das emoções e começa a responder como alguém que escolhe sua própria direção. Você passa a pensar 2 vezes antes de explodir, respira antes de supor, observa antes de concluir. E com o tempo, essa pequena pausa entre o fato e sua reação vira a ponte entre o caos e a paz. Porque no fundo, o barulho que te confunde lá fora é só o eco da desordem que você ainda não limpou por dentro. Você não precisa de controle absoluto sobre o mundo. Só precisa parar de se trair com julgamentos automáticos e distorcidos. Porque toda vez que você interpreta errado, você responde errado, e cada resposta errada te afasta da vida que você merece construir. Mas a boa notícia é que o contrário também é verdadeiro. Quanto mais você limpa seus julgamentos, mais você ganha calma, clareza e presença. Você começa a agir com mais consciência, a dizer menos do que fere e a ver mais do que realmente importa. Esse é o verdadeiro poder. Não reagir por impulso, mas responder com sabedoria. E tudo começa com uma atitude simples: parar, respirar e escolher um novo pensamento. Comente aqui: eu escolho julgar com sabedoria. Essa frase é mais do que um comentário. É um lembrete diário de que você pode abandonar a confusão interna e viver com mais lucidez, maturidade e liberdade emocional. 2. Cada palavra sua constrói o caminho que você vive. Imagine-se na frente de um espelho, mas não um espelho qualquer, um espelho que reflete não só sua imagem, mas também seus pensamentos. Um reflexo vivo das frases que você repete em silêncio. Cada crítica vira uma marca, cada dúvida vira um traço no seu rosto, cada julgamento interno se transforma na expressão que você carrega todos os dias. O que você veria? Talvez uma imagem cansada de ouvir: eu sempre erro, eu não sou suficiente, ou não vai dar certo. Ou talvez, com um pouco de treino, esse reflexo já esteja dizendo: estou aprendendo, posso tentar outra vez, sou mais forte do que achava. A verdade é simples e brutal. Aquilo que você repete mentalmente se transforma na estrada que você percorre. Cada pensamento é uma semente, e quando você repete as mesmas palavras por tempo suficiente, elas criam raízes. Essas raízes definem seus limites, moldam sua coragem e silenciosamente desenham o que você acredita que merece. Se você se chama de incapaz, não se arrisca. Se acredita que vai falhar, nem tenta. Se se ataca por dentro, começa a viver como se fosse alguém que merece ser punido o tempo todo. E o mais perigoso, isso acontece em piloto automático. Você nem percebe. Quantas vezes, só hoje, você já se diminuiu por dentro? Quantas vezes se ofendeu mentalmente por falhas simples, como esquecer algo, errar um detalhe, sentir medo? Essas frases, por menores que pareçam, são como gotas caindo sobre pedra. Elas vão moldando seu interior até que não sobre espaço para a confiança florescer. Mudar seu discurso interno não é se iludir. É começar a se tratar com dignidade, é reconhecer que a sua voz interna tem mais poder do que qualquer crítica externa. É parar de se envenenar com palavras que não merecem viver dentro de você. Troque o não consigo por ainda estou aprendendo. Substitua o não sou capaz por estou crescendo. Troque a sentença por um processo e a culpa por um plano. Diga a si mesmo, com firmeza: eu não sou o erro, eu sou a construção. Essa não é uma filosofia de autoajuda rasa.
É um fundamento estrutural, porque quem muda a forma como se trata, muda a forma como enfrenta o mundo. Organizar sua vida começa na linguagem que você cultiva. É preciso fazer uma faxina e limpar o terreno emocional das frases que se acumularam em silêncio, como entulho deixado por traumas, críticas antigas e vozes que não eram suas. Essas palavras viraram tijolos que te aprisionam. Está na hora de removê-los. Limpe, solte e se recuse a se tratar como um inimigo. Comece a se falar como quem está construindo e não como quem está se destruindo. Porque antes de uma nova vida surgir por fora, é preciso um novo tom de voz por dentro. E esse tom muda tudo. Muda seu despertar, sua coragem, sua postura e sua identidade. Comente aqui: eu escolho mudar meu discurso, porque essa escolha muda seu presente, seu caminho e principalmente como você começa a se enxergar. 3. Se você não lidera sua vida, a desordem lidera no seu lugar. Você já percebeu como a bagunça virou o novo normal? Sêneca dizia que, quando todos compartilham uma fraqueza, ela não mais parece uma fraqueza, parece o estado da natureza. E essa citação revela uma verdade desconfortável. Hoje, a bagunça emocional, a vida sem direção, os hábitos autodestrutivos, tudo isso virou comum demais. Tão comum que quase ninguém questiona mais. A gente vê o cansaço sendo tratado como virtude, os vícios como lazer, o egoísmo como autocuidado. Tudo é normalizado, mas o que é comum não é necessariamente o que te faz bem. O estoicismo nos mostra que aceitar a decadência como parte da natureza é o caminho mais rápido para se perder de si mesmo. Organizar a vida não é coisa de gente neurótica, é um compromisso com o seu bem-estar. É um sinal de que você parou de se tratar como alguém descartável. Imagine sua vida como um jardim. Se você não cuida, não planta, não poda, o mato cresce sozinho e cresce rápido. Agora veja isso no seu dia a dia. Você diz que não tem tempo para cuidar da saúde, mas passa 3 horas por dia no celular. Deixa de se exercitar, come qualquer coisa, dorme mal e depois se pergunta por que vive cansado e sem ânimo. Você diz que está sobrecarregado, mas sua casa está um caos. Pia cheia, quarto desorganizado, coisas espalhadas. Como ter clareza mental num ambiente que te suga? Você evita olhar para o extrato do banco, paga o mínimo do cartão, faz compras por impulso e depois se sente frustrado, sem entender por que o dinheiro não rende. Você reclama que as pessoas se afastam, mas quando foi a última vez que teve uma conversa sincera, sem ironia, sem distração, sem estar olhando para o celular? Tudo isso são ervas daninhas e se você não arrancar, elas tomam conta. Quando você não assume a responsabilidade, outras forças assumem. O desânimo, a impulsividade, a preguiça, os vícios, o piloto automático. E aí, um dia, você acorda e sente que não está mais vivendo, está apenas reagindo. Assumir a responsabilidade é o contrário disso. É fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não está com vontade. É arrumar sua cama num dia difícil, preparar sua comida quando tudo que queria era pedir um delivery, encarar a fatura do cartão sem drama, pedir desculpas sem orgulho e parar de esperar que alguém te salve. Organizar sua vida não é só sobre agenda, tarefas ou listas. É sobre reconstruir o que você vem deixando de lado. Sua dignidade, seu foco, sua paz. Como disse Sêneca, a verdadeira felicidade é desfrutar o presente sem depender ansiosamente do futuro. E só vive o presente quem deixou de ser refém do caos. Comente aqui embaixo. Eu escolho assumir a responsabilidade, porque é nesse exato momento que você deixa de regar o caos e começa a cultivar sua própria força. 4. Use a força que já existe dentro de você. Você já se deu conta de quantas vezes tentou buscar fora aquilo que sempre teve dentro? Nos momentos difíceis, a reação é quase automática.
procurar ajuda, distração ou salvação em algum lugar externo. Você se apoia em alguém, se afoga em estímulos, espera que o mundo te estenda a mão. Mas a verdade mais poderosa e mais ignorada é essa. Tudo o que você precisa para se reerguer já existe dentro de você. A mente humana é como um iceberg. A parte visível, o que você fala, sente e mostra, é só a superfície. Debaixo dela estão seus padrões, crenças, impulsos, vícios e forças silenciosas. É de lá que vêm suas escolhas, é de lá que brota a força que te sustenta ou o caos que te afunda. Você pode até parecer em paz por fora, mas se por dentro tudo está em ruínas, mais cedo ou mais tarde tudo desaba. E o contrário também vale. Mesmo que tudo esteja ruindo ao redor, quem tem estrutura interna permanece de pé. Organizar a vida começa exatamente aí, não na agenda, mas na mente. O maior campo de batalha não está nos boletos, nas cobranças ou no chefe difícil. Está no que você pensa quando falha, no que acredita quando é criticado, no que diz a si mesmo quando quer desistir. Pense em situações reais. Você falha em algo importante, a voz interna diz: eu sou um fracasso. Mas, e se você dissesse: eu errei, mas ainda posso aprender? Essa frase muda sua energia, sua próxima atitude e talvez seu destino. Você está ansioso antes de uma decisão. A sua mente grita: vai dar tudo errado. Mas e se você respondesse: eu vou dar o meu melhor e o que vier, eu vou lhe dar? Essa resposta não vem do impulso, vem da força que você treinou. Essa é a força invisível que os estoicos cultivavam. Não é gritar mais alto, mas silenciar o caos por dentro. É manter o comando da própria mente, mesmo quando o mundo está fora de controle. Marcos Aurelius dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Esse é o ponto de virada. Você não precisa controlar tudo, mas precisa treinar sua mente para não ser mais controlado por tudo. Comente aqui embaixo: eu escolho usar minha força. Essa frase não é sobre resistência, é sobre renascimento. É quando você para de fugir de si mesmo e finalmente ativa o poder que sempre esteve aí, adormecido. O mundo não precisa te entender, mas você precisa despertar a parte de si que já sabe como atravessar qualquer tempestade. 5. Libere o que já não faz mais sentido para você. Muita gente desaba, não porque a vida é pesada demais, mas porque continua escolhendo carregar o que já devia ter deixado pelo caminho. Como disse Lou Holtz, não é a carga que te derruba, mas a maneira como a carregas. Essa frase não fala só de força, mas de escolha, porque a verdade é que muita gente desmorona, não pelo peso que a vida impõe, mas pelos pesos que insiste em continuar carregando. E o pior é que esses pesos nem sempre parecem pesados. Às vezes são só hábitos que viraram normalidade. Um emprego que você odeia, mas mantém por medo do novo. Uma amizade que só traz fofoca, reclamação e energia negativa, mas que você não corta porque tem história. Um relacionamento morno, sustentado por frases como: é melhor do que estar sozinho. E ainda há os hábitos silenciosos, quase invisíveis. Rolar o feed por horas, dormir tarde, comprar por impulso, se entorpecer de distrações, tudo isso parece pequeno, mas somado, te mantém exatamente onde você está. Imagine isso com um balão de ar quente tentando decolar. Você pode aumentar o fogo o quanto quiser. Enquanto os sacos de areia estiverem presos, ele não sai do chão. Esses sacos são as desculpas, as zonas de conforto, as autossabotagens disfarçadas de rotina. A pergunta não é o que está te impedindo de subir, mas o que você ainda tolera carregar, mesmo sabendo que te afunda. Talvez você diga: é complicado, não é tão fácil, estou esperando o momento certo. Mas esse momento certo nunca chega, porque não é sobre o tempo, é sobre coragem, é sobre decisão.
O estoicismo ensina a identificar o que está fora do nosso controle e focar no que está ao nosso alcance. E sabe o que está totalmente sob seu controle? O que você escolhe manter perto, o que você alimenta e, principalmente, o que você tolera. Cortar o que te faz mal não é frieza, é maturidade emocional. É quando você para de negociar com o que te enfraquece e começa a escolher o que te eleva. Cada escolha de soltar um peso é um ato de liberdade, e cada vez que você se liberta, você sobe mais leve, mais lúcido, mais inteiro. Hoje, dê um grito de autonomia. Repita em voz alta: eu escolho soltar o que me prende. E não diga isso da boca para fora. Diga como quem acabou de cortar uma corrente, porque a vida não exige que você carregue tudo, só o que te faz chegar mais longe. 6. Não deixe a desordem controlar suas escolhas. A confusão interna não grita, ela sussurra. Te distrai, te cansa, te faz sentir ocupado enquanto te afasta do que realmente importa. Você pode ter os melhores planos, os maiores sonhos, as intenções mais nobres. Mas se não tiver estrutura interna, vai ser arrastado pelo caos toda vez que a vida apertar. Imagine sua mente como um grande baú. Lá dentro estão seus sonhos, decisões, dores, projetos, hábitos, responsabilidades. Agora, pense nesse baú todo bagunçado, tudo misturado, sem lugar, sem ordem. Como você vai encontrar o que realmente importa ali dentro? É assim que muita gente vive, com as emoções soltas, as prioridades embaralhadas, os pensamentos acelerados. E quando você vive assim, qualquer vento te leva. Basta um comentário atravessado, uma crítica, um imprevisto, e você já perde o eixo. O estoicismo nos ensina que a verdadeira liberdade não está em controlar o que acontece, mas em não ser controlado pela confusão que acontece dentro da gente. Você não precisa dominar tudo, mas precisa aprender a não se perder dentro de si. E é isso que a desordem te rouba, o controle. Ela te manipula sutilmente, te faz desperdiçar tempo com o que não importa, te empurra para decisões impulsivas, te mantém ocupado, mas não produtivo, cansado, mas não realizado. Pense em situações reais. Você acorda já correndo, sem um plano claro, passa o dia reagindo a notificações, demandas, distrações, come qualquer coisa, resolve o que dá, adia o que exige mais esforço e no fim do dia sente que não viveu, só sobreviveu. Isso é desordem. E ela vai tomando conta, pouco a pouco, até virar um estilo de vida. Quer mudar isso? Comece com uma prática estoica simples, a revisão noturna. 5 minutos à noite para perguntar: o que eu fiz hoje que me aproximou da vida que quero? O que foi perda de tempo? O que posso fazer melhor amanhã? Essa revisão é um farol no meio do caos. Ela te protege da manipulação da desordem. Porque quando você reflete, você retoma o leme. Como diz Sêneca, o que temos de fazer é não viver como se estivéssemos esperando a vida começar. Ela já começou, e se você não organizar sua direção, vai acabar vivendo à deriva. Faça sua escolha diária. Mantenha-se desperto enquanto o mundo inteiro vive no piloto automático. Organizar não é rigidez, é alinhamento. É saber o que importa e dar espaço para que isso floresça. A desordem quer que você reaja, mas você nasceu para agir com consciência. E essa é a diferença entre ser passageiro ou capitão da sua própria vida. 7. Se você não controla seu dinheiro, ele bagunça sua vida. Você pode até tentar ignorar, mas no fundo sabe. Quando o seu dinheiro está um caos, a mente nunca está em paz. Pouca gente gosta de admitir, mas é a verdade. Quando suas finanças estão desorganizadas, o resto da vida se embaralha junto. Você até pode fingir que não é tão importante assim, mas basta uma emergência, uma cobrança esquecida ou uma conta que não fecha e tudo desaba. O dinheiro pode até ser só um meio de troca,
Mas o impacto dele vai muito além do bolso. Ele afeta seu sono, suas decisões, seus relacionamentos, seu humor, sua autoestima e até o futuro que você está tentando construir. Viver no limite, torcendo para que nada dê errado, fazendo conta para tudo. Isso não é viver, é sobreviver sob pressão constante. E quanto mais você ignora esse problema, mais ele te rouba em silêncio. Sua paz, sua clareza, sua energia. Não adianta repetir que a vida não é só dinheiro, se você não tem o mínimo de controle sobre ele. Porque sem ordem financeira, dificilmente existe ordem emocional. E o primeiro passo não é pedir aumento, nem abrir um negócio milagroso. O primeiro passo é mais simples, mas exige coragem, olhar de frente para a bagunça, saber exatamente quanto entra, quanto sai e onde sua energia está escorrendo todo mês. Pode não ter o mesmo glamour que postar um jantar caro, mas tem algo que vale muito mais: responsabilidade. Cada centavo que você ganha representa tempo da sua vida. São horas de esforço, entrega, desgaste. Tratar isso com descuido é desrespeitar o próprio sacrifício. Quem menospreza o dinheiro vê ele escorrer pelos dedos. Quem gasta por impulso não está se mimando, está se sabotando. Quantas vezes você disse "eu mereço", só para justificar um gasto que te deixou ainda mais preocupado? O que você chama de prazer pode ser só ansiedade disfarçada. E no fim, a conta chega. Mas aqui está a boa notícia. Os seus hábitos financeiros dependem só de você. E isso significa que você pode mudar, organizar suas finanças. Não é só uma planilha, é cura. É limpar sua mente de dívidas, pendências e boletos que sugam sua energia. Cada conta não resolvida ocupa o espaço que deveria estar livre para criar, amar, viver com leveza. Quitar uma dívida é tão importante quanto cuidar da saúde, porque dívida emocional também adoece. Hoje, estabeleça uma nova ordem. Quite o que puder. Corte o que não precisa. E comece a guardar 10%, mesmo que pareça pouco, porque pouco com constância vira muito com o tempo. Viva com menos do que você ganha. Essa é a base de qualquer liberdade verdadeira. Enquanto você viver além do que pode, a bagunça vai crescer e vai cobrar caro. Mas quando você cria ordem, o caos começa a te abandonar. Você decide com mais calma, dorme melhor e anda mais leve. Porque sua vida deixa de ser uma reação desesperada e se torna uma construção consciente de dignidade e liberdade. Não espere tudo desabar para tomar atitude. Não confunda prazer imediato com progresso real. Organizar seu dinheiro é organizar a sua existência. Não se trata de ser rico, se trata de ser livre. E a liberdade começa quando você enxerga cada moeda como um pedaço da sua energia vital. Se você está pronto para isso, comente aqui embaixo. Hoje eu tomo o controle da minha mente e do meu dinheiro. Porque a liberdade não se ganha, se constrói. E ela começa quando você para de fugir e decide finalmente se tratar com respeito. 8. Haja onde sua ação faz diferença. Por que será que mesmo exausto, você continua se sentindo improdutivo? Você termina o dia com a cabeça cheia, o corpo cansado, mas com a sensação de que nada realmente avançou. Isso acontece porque a maior parte do seu esforço está indo para o lugar errado. Você gasta energia tentando controlar o incontrolável e esquece do que realmente depende de você. Ou, como disse Epicteto, nós desperdiçamos nossa energia em coisas que não dependem de nós, e mal temos consciência das que dependem. Essa frase é mais do que uma crítica, é um convite à clareza. A maioria de nós vive cansada, estressada, sobrecarregada, mas se você parar para observar, grande parte desse desgaste vem de lutar contra coisas que estão fora do nosso controle. Você se preocupa com a opinião dos outros, com o futuro que ainda não chegou, com o que o outro fez ou deixou de fazer.
mas esquece de focar na única coisa que pode realmente transformar tudo, o que você escolhe fazer agora. O estoicismo é um convite direto à ação. Não qualquer ação, mas ação consciente, organizada, deliberada. Pense no exemplo de um cozinheiro em um restaurante movimentado. Ele não controla quantas mesas vão encher, nem o humor dos clientes ou a bagunça na cozinha. Mas ele controla sua estação, prepara os ingredientes, deixa tudo limpo e à mão. Enquanto alguns estão surtando com o caos, ele permanece inteiro no que depende dele. E você? Está focando no que realmente pode fazer ou está paralisado esperando que o mundo fique mais fácil para só então começar? A verdade é, a ordem começa no exato momento em que você para de adiar e começa a agir com intenção. Organizar a vida não é só fazer listas, é assumir o comando, gerenciar seu tempo, definir prioridades e estabelecer rotinas simples. E o mais importante, cumpra o que você mesmo prometeu para si. Porque enquanto você lamenta o que não pode mudar, está deixando de transformar tudo o que pode. A autodisciplina é a ponte entre a intenção e o resultado, e cada pequena ação organizada, como levantar na hora certa, comer com atenção, terminar uma tarefa, dizer não ao que te desvia, é um tijolo que constrói uma vida mais forte por dentro e mais leve por fora. Quando você começa a agir com foco, algo muda por dentro. A mente acalma, a ansiedade diminui, o sentimento de impotência se dissolve. Você para de se sentir vítima e começa a se sentir autor. Você não precisa esperar motivação. Precisa de um primeiro passo, e depois outro e mais outro. A vida responde com clareza quando você responde com ação. 9. O caminho do progresso é feito de altos e baixos. Uma das lições mais difíceis e mais libertadoras que você pode aprender é essa. O progresso é cheio de curvas, pausas e recomeços. Você vai se perder no caminho, vai cair em velhos hábitos, vai duvidar de si. Mas isso não significa que fracassou. Significa apenas que está vivendo. Mesmo com toda a disciplina do mundo, vai ter dias em que você não vai levantar na hora, não vai cumprir o que planejou, não vai ter força para resistir ao caos. Dias em que o peso vai parecer maior do que você. E está tudo bem, esses dias não te definem. A diferença entre quem afunda e quem avança está na forma como reage quando tudo sai do controle. É aí que o estoicismo se torna um guia. Marco Aurélio nos lembrava que uma pedra não perde sua essência por estar no chão. Assim também é você. Mesmo nos seus piores dias, continua carregando a força de recomeçar. A verdadeira ordem não aparece quando tudo flui. Ela surge no tropeço, no instante em que você escolhe permanecer firme, mesmo cambaleando. Errar não é o problema. O problema é usar o erro como desculpa para desistir. A força não está em ser impecável, mas em ser resiliente, como uma árvore que dança com o vento sem se partir, porque entende que ceder também é um ato de resistência. Você não precisa provar perfeição, precisa apenas provar que não vai se abandonar. Porque a vida vai bagunçar seus planos, vai testar sua estrutura, vai tirar seu chão. E se sua força depende de tudo estar no lugar, ela não é força. É ilusão. Então, recomece quantas vezes for preciso, sem se culpar, sem se esconder, sem pedir permissão. Cada recomeço digno vale mais do que 1000 dias perfeitos, porque o verdadeiro progresso mora nesse gesto silencioso. Continuar, mesmo ferido, voltar com mais clareza, mais humildade e mais coragem. Escreva nos comentários: hoje eu me levanto mais forte. Essa frase é o seu ponto de virada, porque o que constrói sua grandeza não é nunca cair, é nunca deixar de levantar. E toda vez que você insiste em seguir, mesmo aos pedaços, algo dentro de você se reconstrói mais sólido do que nunca. Se esse vídeo fez sentido para você, curta,
Compartilhe e inscreva-se. Obrigado por assistir.